Olá, paz do Senhor, estamos juntos para mais um programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2023. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, Adorando pelo Louvor. Temos certeza que mais uma vez o Senhor falará fortemente aos nossos corações e trará a sua bênção, a sua edificação, o seu crescimento para você e para toda a sua família. Esse programa tem o objetivo de trazer, fornecer para você um subsídio para que você melhor compreenda, melhor assimile o conteúdo da lição. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dEle, pois nós sabemos que sem oração nós não podemos fazer absolutamente nada no reino de Deus. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, Deus de todo poder, quero te pedir a tua bênção sobre este programa, Senhor. Usa os teus filhos que vão aqui discorrer, analisar sobre o assunto em tela. Queremos te pedir, Senhor, que eles sejam instrumentos teus, para falar fortemente ao coração de todos aqueles que estarão nos vendo e ouvindo. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco mais esta lição. Vamos dar início a mais um estudo, como já dissemos. Hoje estaremos abordando a lição de número 5, que tem como título Adorando pelo Louvor. E convidados pelo nosso pastor presidente para nós conversarmos aqui sobre esse assunto maravilhoso estão, primeiro, o pastor Manassés Silva. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, evangelista Valber. Amém. Prazer estarmos juntos. Amém. Também o evangelista Jailson Andrade. Irmão Jailson, Pai do Senhor. Amém. Evangelista Valber, é uma satisfação estar. Amém. Amém. Queridos, como dissemos, lição de número 5, Adorando pelo Louvor, o versículo-chave dessa lição está no Salmo de número 33 e o verso 1, que diz o seguinte: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. O texto base dessa lição, que é o texto no qual, de certa forma, toda a lição está baseada, é o Salmo de número 98, dos versos 1 ao 8, ou ao 9, melhor dizendo. E os objetivos dessa lição são os seguintes: primeiro, enfatizar o louvor como um elemento importante à adoração e também analisar o poder do louvor na vida do povo de Deus. Eu gostaria, antes de nós falarmos sobre o tema propriamente dito, somente destacar aqui uma parte da introdução da nossa lição. A parte final da introdução diz o seguinte: Deus se agrada do louvor, portanto, que possamos sabiamente, com um coração quebrantado e contrito, e aí ele faz a citação bíblica, adorá-lo, exaltá-lo e entronizá-lo com devido temor e reverência. Ele, o nosso Deus, é santo, habita nos céus e recebe os louvores do seu povo. Então, essa é uma parte, pastor Manassés, evangelista Jailson, da introdução, que mostra justamente que o louvor é um dos componentes da adoração. O tema geral desse simpósio é a adoração, a essência da vida cristã. E nós já estamos na lição de número 5 e já temos visto ao longo das outras lições que a adoração não é apenas o louvor. Eu acho que a primeira ideia que nos vem à mente quando a gente fala de adoração certamente é o louvor. Porém, a adoração não é apenas o louvor também é a adoração. Nós já vimos nas outras lições outros componentes dessa adoração e hoje aí sim nós estaremos estudando o louvor propriamente dito como componente da verdadeira adoração. E nós vamos agora ao tópico número 1 da lição, que fala sobre o louvor coletivo. E esse tópico está subdividido em 3 tópicos, 3 subtópicos. Primeiro, o canto do povo na caminhada pelo deserto. Segundo, o tabernáculo de Davi. E terceiro, o louvor no templo. E aí eu gostaria, pastor Manassés, que o senhor já começasse a fazer algumas considerações iniciais. Veja, o louvor como componente da adoração. Claro que o louvor coletivo aqui, em Êxodo capítulo 15, que o senhor vai fazer algumas considerações, o irmão Jailson também vai ficar à vontade para fazer também. Mas antes, pastor, talvez o senhor pudesse fazer algumas considerações sobre o louvor. Sim. O que seria o louvor, essa importância do louvor, e depois adentrar na passagem de Êxodo 15 propriamente dita. Fique à vontade, pastor. Como a princípio o senhor mesmo abordou, o evangelista Valber, sobre a questão de que o louvor não é propriamente dita adoração em si, mas é apenas um elemento, Podemos dizer que é um elemento. E o próprio comentarista ele faz essa abordagem dizendo que é um elemento divino para elogiar, para proclamar as virtudes de Deus, não é? E o texto-chave que o senhor citou a princípio, que é o Salmo 33,
também ele nos mostra claramente que o louvor, no louvor existem princípios, né? Existem recursos que nós podemos obtê-los para dar o melhor ao Senhor Jesus, exaltando a Ele e proclamando a sua virtude. Porque o Salmo 33 diz que cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. E no final, o versículo 3 diz, tocai bem e com júbilo, né? Sim. Então, nós podemos observar de que para dar o louvor ao Senhor, enaltecer a Ele da melhor forma, é necessário recursos. Então, recurso técnico, recurso humano e recurso espiritual. Não é todo mundo que pode oferecer o louvor ao Senhor. Então, o texto é claro quando diz aos retos convém o louvor. Isso. E como o Senhor abordou bem, de que na verdade o Senhor não aceita qualquer louvor, não é? Um coração contrito, como está lá em Salmo 51:17, quebrantado, porque o fito do louvor, na verdade, é exaltá-lo, entronizá-lo com temor e reverência. Isso. Né? E foi isso, como o senhor abordou no primeiro tópico, o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 15, né, que é o cântico de libertação, é a salvação do Antigo Testamento. Sim, sim. Né, quando o Senhor liberta o povo lá da escravidão do Egito e com mão forte, né, como diz a palavra do Senhor, e quando chega o momento que eles passam o Mar Vermelho, que o Senhor dá aquele grande livramento, é quando Moisés entoa este cântico ao Senhor e é o primeiro cântico, né? Nós podemos dizer assim, o primeiro louvor evidenciado na Bíblia. Quando Moisés com o povo passa, eles já entoam este cântico ao Senhor. Logo após, no capítulo 15, versículo 20, aí Miriam vem, não é, também enaltece a Deus, e podemos dizer que é o segundo cântico. E isso aí, tratando, né, a nossa realidade, na verdade, nós, nossa caminhada, no nosso deserto, pode ter o momento que nós precisamos, né? E é lógico, é necessário isso, faz parte do contexto da vida cristã. Termos um momento que, mesmo em meio às adversidades, que eu creio que é o que nós vamos tratar daqui a pouco, sim. Né? Precisamos enaltecer, engrandecer, louvar a Ele, porque Ele merece toda a nossa adoração e louvor, né? E quando Ele faz coisas miraculosas, aí é que Ele deve ser exaltado e louvado. Bem, é interessante, evangelista Jailson, que ainda nesse Êxodo capítulo 15, né, o Cântico de Moisés, a gente vê um louvor coletivo, né, e de certa forma um tanto espontâneo. Não era ainda uma coisa tão organizada. E o povo espontaneamente e voluntariamente, né, vai tributar louvor a Deus, motivados pelo grande livramento que Deus operara, né, na terra do Egito, né, que, como disse o pastor Manassés, é a salvação no Antigo Testamento. E a gente já viu uma lição que mostra que a principal motivação do crente para adorar a Deus é a salvação. A salvação. Às vezes as pessoas condicionam o louvor àquilo que Deus dá, aquilo que Deus opera na vida da pessoa do ponto de vista material, nas bênçãos materiais, nesse mundo de teologia da prosperidade, enfim. Mas aqui o povo está louvando pela salvação tão anelada por Ele, há tantos séculos. Deus vai lá no Egito e opera esse milagre da salvação, do livramento do povo, e o povo, motivado por isso, começa a adorar a Deus. E esse louvor, essa adoração, claro que a adoração transpõe, né, o que é visível, o que é palpável. E esse louvor coletivo demonstra com muita clareza, e os versículos, as referências que é colocada, né, na lição, de uma forma proposital. Sim. Primeiro, o Salmo 22, 23, todos que temem são convidados a louvar o Senhor. Exatamente. Temer aí é respeitar, reverenciar. No Salmo 30, verso 4, é um convite aos fiéis elogiarem a Deus, louvarem a Deus. No Salmo 149, verso 1, digo, e Salmo 30, verso 4, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Todos que foram santificados, todos que tiveram a experiência como o povo de Israel, juntamente com Moisés, tiveram do livramento, do grande livramento, o cântico da redenção, o cântico do resgate. Então, todos que tiveram essa experiência na fidelidade de Deus, na manifestação da misericórdia de Deus, são convidados, os fiéis, os retos, né? E todos aqueles que respeitam o Senhor. Então, no cântico de Moisés, é perceptível a forma que ele levou o povo, de uma forma coletiva, claro, de criança ao mais idoso. Não é? E permite, interessante que o evangelista Valber falou aqui o seguinte, de que naquela época, naquele momento principalmente, não era nada aqui organizado, que não é preparado antecipadamente, não. Foi algo espontâneo que despertou, claro, a partir do líder Moisés, né,
para congregar o povo ali e dar esse louvor a Deus, né? Agradecer a Deus e manifestar a grandeza Exatamente. de Deus através do louvor. Exatamente. E baseado, claro, dos atos redentores de Deus. Sim, sem dúvida. Que Deus fez no Egito. No Egito, sim. E a abertura do Mar Vermelho. Então isso sim. levou o povo de uma forma espontânea Sim. a revelar a glória de Deus, porque o louvor tem esse propósito Isso. de você manifestar os atributos de Deus. Um Deus santo, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de mudar a situação, como mudou a situação do povo que vivia escravizado no Egito. Exatamente. E a gente vê, de uma forma, por assim dizer, embrionária, né? Aqui ainda em Êxodo capítulo 15, esse louvor coletivo por parte do povo, quando da salvação da terra do Egito. Mas mais à frente, pastor Manassés, parece que esse louvor vai se organizando no meio do povo de Deus, na nação de Israel. E aí nós entramos no subtópico 1.2, e também que tem uma correlação com 1.3, que é o louvor no tabernáculo de Davi, onde a nação de Israel também louvava coletivamente ao Senhor, né, o conjunto dos remidos, né, dos salvos do povo de Deus. E também temos o louvor no templo, né, também de maneira coletiva, porque esse é o primeiro tópico da nossa lição, o louvor coletivo. Então, o que é que a gente poderia, pastor Manassés, considerar acerca desse tabernáculo de Davi, e também o louvor no templo, isso ainda nos tempos do Antigo Testamento, claro, sempre transportando para a nossa realidade. Claro, é interessante observar de que o louvor, não é, ele sempre é precedido, não é, por algo que Deus realizou de forma grandiosa. Isso. Então nós vemos aqui o louvor, o tabernáculo de Davi, quando no capítulo 15 de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz: fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Nós sabemos todo o contexto, né, que a arca de Deus havia sido levada, enfim. E depois foi estabelecido um local, e é aí onde se começa no versículo de número 41 do capítulo 16, nós já vamos ver de que Davi já cantando em ação de graças, quando o Senhor falou que já de forma já embrionária, mas se organizando, diz aí, e com ele deixou a Emã e a Jedutun e aos mais escolhidos que fossem ou que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutun e trombetas e símbolos para os que faziam ouvir instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutun estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tomou Davi para abençoar a sua casa. Então, nós já percebemos, né, de que aqui as coisas vão tomando um rumo mais diferente, mais organizado, não é? E o louvor é estabelecido com os seus líderes, não é? Nós vamos ver que Asaf como chefe, não é, do cântico, e já vai também distribuindo as tarefas, e o louvor mais de forma mais organizada ao Senhor. Todavia, não é, observamos que se tornou um parâmetro. Foi um parâmetro, não é, como diz a lição, é um parâmetro de adoração coletiva que antecipou a dispensação da graça, tempo designado por Deus para cumprirmos a nossa missão de verdadeiros adoradores. Então, é como se fosse um modelo, não é, mesmo sendo tão embrionário, mas de que o Senhor trouxe o seu livramento, mostrou a sua presença, Davi com o seu cuidado, não é? Claro, preparou um local para que a arca do Senhor fosse abrigada. Então, eles foram, então, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus pelo tão grande, não é? É interessante que o pastor Manassés pontuou, o texto diz, e Davi preparou, forjou, justamente. Né? Então o louvor tem que ser preparado. Exato. Né? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, trazendo a unidade do povo, levou a Davi, claro, amante de Deus, um homem segundo o coração de Deus, a influenciar o povo a um verdadeiro louvor, um louvor organizado, né? Sim. Porque há pessoas que até desprezam a liturgia é a roupagem do culto, a adoração é a essência. Então Davi aqui, ele mostra com muita clareza que os verdadeiros adoradores, claro, apontando para o texto, a época atual, contextualizando, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, contraste com o material, e em verdade contraste com a mentira. A transparência. Então, essa preparação do tabernáculo representa exatamente a preparação do louvor. Salmo 52, se não fala a memória, diz o seguinte: preparado está o meu coração. Sim, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Então, tem que se preparar.
para oferecer um louvor. E interessante se a arca representava a presença de Deus, claro, e se ele estava presente ali, por que não um louvor contínuo a ele? Exatamente. Então, justamente para que isso fosse estabelecido, é como diz no texto que eu acabei de ler, continuamente, né, e a lição vai falar no subtópico do A, né, do subtópico 1.2, que no tabernáculo de Davi havia música e a presença de cantores que mantinham a adoração ininterrupta ao Senhor. Né? Já entravam nas portas, já com louvor, né? Salmo 6, verso 4, né? Entrai pelas portas com louvor. Então, o que a gente está vendo aqui no tabernáculo de Davi é a organização desse louvor coletivo na nação de Israel, né? Ele colocando os maestros, né? Colocando a orquestra, colocando um grande coral, não é? Com muitas vozes, para de uma maneira organizada, litúrgica, mas é claro, espiritual e ungida, não é? Louvarem ao Senhor. E é interessante que o tabernáculo é aquela tenda móvel, né? Desmontável, mas depois do tabernáculo veio, enfim, o templo do Senhor, que é o subtópico 1.3. E aí a gente fala sobre o louvor no templo, mas, como disse, né? Em Israel, 1.1, aqui, eles louvaram quando do livramento. No tabernáculo, louvaram quando da chegada da arca do Senhor. E aqui, quando da edificação do templo do Senhor. E o que eu acho interessante é que, claro, Deus recebe o louvor individualmente, e é dever de todo crente louvar ininterruptamente ao Senhor, mas também recebe de uma maneira muito especial essa questão do louvor coletivo. Prova pastor Manassés, que quando o templo foi inaugurado e o louvor foi organizado e entoado ao Senhor de maneira coletiva com o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Deus recebeu e aprovou de uma tal maneira que encheu a sua casa de glória. Não é assim, pastor? Então Deus se agrada do louvor coletivo no templo, né? É interessante, o senhor estava falando aí, eu veio à minha mente o que o próprio autor da lição falou no tópico 1, o louvor coletivo. Aí ele enfatiza o seguinte: ele, o Senhor, capacitou o homem para criar e produzir música, tocar instrumentos e cantar. Logo, se ele nos capacitou para isso, não é? Então, é um dever nosso fazermos isso aí de forma ordeira, não é? E de forma ininterrupta, claro, e da melhor forma. É verdade. Da melhor forma. Isaías capítulo 43, versículo 21, é um texto bastante conhecido, eu creio que todos que estão nos acompanhando devem conhecer, mas diz assim a palavra do Senhor, 43 e 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Logo nós podemos observar de que Deus ele constituiu o homem de sabedoria, né? E um dos objetivos de Deus, né, na capacitação ao homem em relação ao louvor é justamente para isso, para que ele possa dar-lhe constantemente o louvor. E de forma coletiva, como o senhor vem falando, fazendo referência à questão do templo, quando inaugurado, né, e apresentado ao Senhor, o louvor, o Senhor no capítulo 5, versículos 13 e 14 de 2 Crônicas, a gente vai ver isso aí, só corroborando o que o senhor falou, citou, e o Senhor realmente mostra aqui, o texto vai nos mostrar que o Senhor recebeu, Deus recebeu, né, a adoração do povo ali, quando da gratidão pela construção, inauguração do templo, diz assim a palavra de Deus. É um detalhe, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz. Observe que aqui já a coisa mais organizada, não é? E de forma uníssona, um coral em uníssono. E diz assim, além de ser dessa forma, bendizendo e louvando ao Senhor, não é? Com o objetivo, não é? De enaltecer e adorar ao Senhor Jesus. Isso aqui já podemos dizer que é um modelo do louvor para a gente hoje, atualmente, sem dúvida. Não é? Eu creio que vale a pena salientar, infelizmente hoje, né, existem aí alguns pseudo-louvores, né? Que é somente para enaltecer o ego humano, né? Enfim, mas não é o fito da nossa lição hoje, mas todavia, diz aí, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, não é, músicos, para bendizerem ao Senhor, por quê? Porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então, aí vem o resultado. A casa do Senhor se encheu de uma nuvem, a saber, não é a casa do Senhor,
E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, quando a gente, de forma coletiva principalmente, né, que é o que a gente estamos abordando, entregamos ao Senhor o louvor, né, da forma que é correta, é como se Deus, não podemos usar esse termo, né, é como se Deus não suportasse. Senão eu vou responder. É como se a igreja louvando de forma coletiva, a resposta vem. A resposta vem. O louvor é terrível. Interessante, evangelista Jailson, né, que veja a progressão do louvor, né, nas Escrituras Sagradas, a partir do Antigo Testamento. Esse louvor mais espontâneo, mais voluntário, mais, do ponto de vista litúrgico, desorganizado, né, mas, é claro, agradável a Deus, lá em Êxodo 15, mas depois já se organizando com Davi e chegando, talvez, à sua excelência, né, na gestão de Salomão, quando da inauguração do templo. E veja o quanto Deus está se agradando pela passagem que o pastor Manassés acabou de ler. Não é? O povo, a congregação, adorando e Deus derramando da sua glória, enchendo o seu templo de glória. Nesse tempo, não é, evangelista Jailson, em que, infelizmente, vivemos uma crise até mesmo no dito meio gospel, não é, evangélico, em que as pessoas estão valorizando aí cada vez mais essa questão dos desigrejados, que acham que podem ser crentes sozinhos, que não precisam ser pastoreados, que não precisam de templo, que não precisam se reunir com a congregação, que não precisam comungar, enfim. Mas a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. Inclusive nós, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nesse período de simpósio de doutrinas, eu considero o maior evento da igreja, porque todo o Estado, ao mesmo tempo, realiza o mesmo evento. De criança ao idoso. Até fora do Estado. E né? também na obra missionária. Né? Então, da criança ao idoso juntos, adorando a Deus, e sem sombra de dúvida é um dos eventos em que mais nós experimentamos a glória de Deus, porque Deus se agrada do louvor coletivo dentro do templo. Não é assim? Dentro do templo. A importância que promove, com certeza, a edificação. Um exemplo, Salomão, ele bebeu do seu pai, né? A postura do seu pai, de reverenciar a Deus, de louvar a Deus, além de ser um grande compositor, aproximadamente 73 salmos, né? Além de instrumentos de corda que ele fabricava, o próprio Davi, ele com certeza imprimiu no coração de Salomão essa reverência, esse respeito. Então, é impossível algum crente dizer, olha, eu ofereço a Deus um verdadeiro louvor, se ele não atentar para essa coletividade, que é a igreja, né? Um dos elementos da adoração é a comunhão. É impossível alguém desfrutar da essência do louvor, ou seja, agradar a Deus, se ele vai ali, aluga ou compra um DVD, eu canto em casa, eu tenho uma bela voz, não é? Nem todos podem cantar no canto coral, a gente entende isso, mas aqui nós entendemos que a coletividade, ou quando Salomão convocou o povo, diz a palavra que Deus se agradou do louvor, antes da administração do sacrifício, quer dizer, Deus já encheu a casa, porque o louvor representava o quê? O reconhecimento, o tema do louvor, que a sua misericórdia dura para sempre. Existem temas de louvores aí, me permita dizer, que é demonstração de vingança, amargura. Desabafo, né? O homem é tendencioso a transluzir o que sente, o que passa por experiência. Então, se ele é regido pela palavra, ele nunca vai, pela má experiência, entregar a Deus um louvor vingativo, um louvor que queira, quem sabe, deixar o homem no centro. Então, o louvor que foi entoado ali na inauguração do templo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Exatamente. Não, e o senhor estava falando, o evangelista também falando, eu estava percebendo o seguinte, quando se trata em relação a passar esse conhecimento de geração a geração, como o senhor citou Davi, e o evangelista Valber citou aqui a questão do nosso trabalho hoje atual, né? Simpósio de doutrinas. Hoje nós temos as nossas crianças envolvidas, elas terão aqui um mesmo conteúdo nosso, não é? Em uma linguagem acessível a elas, mas elas estarão aprendendo o que é adoração. Então isso aí vai passando, não é, de geração a geração, e o louvor coletivo em relação à nossa igreja, nós podemos citar, falar do que a gente conhece, é muito lindo chegar em um culto, não é, dar o culto completo e o canto congregacional, não é? Eu falo particularmente, eu fico chateado quando chego em um culto por alguma necessidade fora, depois do louvor congregacional, porque é muito bela a igreja cantando, não é, todos reunidos, cada um prepara o seu louvor, o ensaio, repertório, mas nunca me permitam, nunca é igual a igreja em si cantando coletivamente. Eu conheci uma pessoa, pastor Manassés, evangelista Valber, que só cantava quando tinha oportunidade para cantar os hinos congregacionais.
Se alguém estivesse cantando, ele estava ali, mudo. Eu tive que abordá-lo e dizer, meu amigo, o canto é coletivo, é igreja. Então, a oportunidade na liturgia para o órgão vai ter. Sim. Então, aqueles estão preparados, ensaiaram. Mas a igreja tem a oportunidade, pelo canto congregacional, entoar um louvor sincero, extravasar em adoração. Né? Claro. É uma pena, não é? Mas a gente já está chegando ao final do primeiro bloco. A conversa está maravilhosa, mas a gente vai prosseguir. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós estaremos no segundo bloco, continuando a nossa análise dessa quinta lição, Adorando pelo Louvor. Até já. Voltamos com o programa Simpósio de Doutrinas e hoje falando sobre o tema Adorando pelo Louvor, que é a quinta lição desse simpósio. E nós terminamos, né, o primeiro bloco falando sobre a questão do louvor coletivo. Né? Eu acho que fizemos uma boa análise dessa questão do louvor coletivo. E agora nós vamos para o tópico 2, que é o louvor pessoal. Então a gente pretende nesse segundo tópico, segundo bloco, analisar tanto o louvor pessoal, que é o tópico 2, como o poder do louvor, que é o tópico de número 3. Mas somente para fazer um fechamento do louvor coletivo, Jesus disse na oração, que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Ou seja, que seja aqui na terra como é no céu. O céu é o modelo para nós em relação a absolutamente tudo, inclusive em relação ao louvor. E para aqueles que, quem sabe, que criticam, né, o louvor coletivo, a Bíblia nos mostra claramente que o louvor no céu é coletivo. As miríades e miríades angelicais estão juntas, não é? Adorando ao Senhor. E tem uma passagem bíblica maravilhosa, que é a de Apocalipse capítulo 5, onde mostra Deus Pai assentado no trono, não é? Com o rolo do livro na mão direita. Depois o Filho, né, o Cordeiro de Deus, ele toma o livro da mão do Pai, e quando ele pega o livro da mão do Pai, a Bíblia diz que os céus inteiros se prostram perante ele e começam a adorá-lo. No capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, diz assim: e cantavam esses seres angelicais um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi, veja agora o louvor coletivo, né? A voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, olha que coisa linda, né? Milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Então, a gente está vendo que o modelo celestial é um louvor coletivo. Claro que a gente tem um louvor individual, claro, não é? Mas o louvor coletivo é sim bíblico, é um modelo celestial que deve ser aplicado aqui na terra, no caso, na igreja do Senhor, não é? Então, esse seria o louvor coletivo. Agora, tópico 2, o louvor pessoal. Então, pastor Manassés, a gente tem aqui letras A, B, C e D, não é? Nesse tópico número 2, e ele começa aqui, no que diz respeito ao louvor pessoal, falando sobre o louvor como sacrifício ao Senhor. Não é? O que é que a gente poderia falar sobre esse louvor pessoal, individual, como sendo um louvor que representa um sacrifício a Deus? Certo. Evangelista, como o próprio autor ele faz questão de imprimir, né, de demonstrar aqui, sim, na verdade o louvor pessoal do crente é uma resposta da fé, né, à presença divina. E diz aí que em meio a situações difíceis, né, o crente passando por qualquer tribulação, por qualquer dificuldade e adversidade, porque o crente, na verdade, ele deve cantar já antes de receber a vitória desejada e alcançada. Incondicionalmente. Né? Incondicionalmente. Então, o louvor é incondicional. Não é? Mas aí, o que é que diz? O texto que o senhor falou, da letra A, que é Hebreus capítulo 13 e 15, diz aí: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Então, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, sacrifício de louvor. É uma adoração, como o autor diz aqui, que nós oferecemos em todos os momentos. Então, independente do momento, independente da circunstância, o louvor pessoal ele deve ser dado ao Senhor. É uma resposta da fé que ele tem, não é?
a fé do crente, e nós sabemos que ela deve ser exercitada, né? Ela precisa ser trabalhada, independente de qualquer coisa. É como se um atleta precisasse de estar ali da resistência, da disciplina, para que ele pudesse ter, não é, uma vida vitoriosa. Então o crente não é diferente. A fé do crente precisa ser trabalhada, precisa ser exercitada. Todavia o louvor faz parte desse contexto, não é? E até um autor do hino Sacro da Harpa, o hino 52, né, diz: a fé canta na tristeza, vai tudo bem, né? Canta assim com firmeza, tudo está bem. Então o louvor como um sacrifício, nós podemos entender de que às vezes nós não temos nem motivos para louvar, mas a gente oferece a Deus, não é? O louvor como resultado de uma fé firmada nele, uma fé estabelecida no Senhor. E pode tudo parecer contrário, a gente vai louvando, a gente vai oferecendo a Deus e o louvor vai fluindo como fruto de obediência, de santidade, não é? E aí o resultado vai vir, o resultado vai vir, sem dúvida. Esse louvor pessoal, como foi pontuado muito bem pelo pastor Manassés Silva, ele é baseado numa experiência, ou num conhecimento experiencial, né? Sim. Então o louvor se trata de um modo de ser, não é? É mais do que cantar, é mais do que levantar as mãos em um momento, é expressar o que você tem por dentro. É por isso que o louvor é uma resposta de fé, não é? Sim. Então a fé é a parte religiosa do homem, é a faculdade do Espírito. Então Deus capacitou o homem para se aproximar dele com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui o escritor aos Hebreus, ele utiliza a linguagem muito conhecida dos Hebreus, né? Sim. Falando sobre sacrifício. Isso. Porque a proposta da carta, além das exortações, era trazer eles a voltar a lembrar dos primeiros dias de fé, sim, o amor, da resiliência, da perseverança. Então, o escritor traz uma linguagem sobre sacrifício de louvor, que ele sabia muito bem o que é sacrifício, para mostrar a ele que devem oferecer sempre. Por quem? Por Jesus. Então, todo louvor perpassa pela pessoa bendita de Jesus. Se alguém está entendendo que o louvor está sendo direcionado a Deus, sem passar pela pessoa bendita de Jesus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 8,31, ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais são essas coisas? Justificação, santificação, perdão dos pecados, livramento da ira vindoura. Então, esse sacrifício sempre exige resiliência, perseverança e, com certeza, foco, como foi pontuado sem muito dúvidas, vale a pena salientar de que só pode esse sacrifício de louvor ao Senhor como fruto, né, resultado de uma fé firmada nele, de quem conhece a Deus, porque o próprio escritor vai dizer: isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, para que haja, na verdade, né, um sacrifício de louvor entregue ao Senhor Jesus, e o resultado desse sacrifício, como o senhor falou, né, fruto de alguém que entende o livramento de Deus, que ele hoje é justificado, né, que hoje ele é salvo em Cristo, tem certeza da salvação, é necessário entender isso, claro, mas isso aí, o louvor entoado, o sacrifício de louvor, é só de alguém que reconhece, não é? O escritor aqui fala, assim como as palavras expressam nossos pensamentos, o sacrifício de louvor exprime mais profundos sentimentos em relação a Deus. Então, eu só posso falar de alguém se eu conheço, né? Se tem uma amizade, se tem um relacionamento. Então, exato, logo, não é, evangelista? O sacrifício de louvor, o louvor pessoal, é fruto de quem conhece, de quem tem fé firmada nele, pelo que ele fez por nós. Exatamente. E aí a gente tem, não é, essa questão do sacrifício do louvor, o louvor que é exaltar, magnificar, entronizar, engrandecer ao nosso Deus. Claro que esse louvor pode ser dado a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com as nossas ações, com a nossa obediência, com a nossa vida como um todo, mas também, é claro, por meio do cântico, não é? E de maneira audível, não é? O cântico, seja ele cantado propriamente dito ou com as nossas palavras, exaltação mesmo, glorificação a Deus. Por isso que ele fala aqui que o louvor também deve se dar de forma audível. E ele cita aqui Cantares capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras,
Mostra-me a tua face. Isso aqui é o noivo falando com a noiva. Sim. É o esposo falando com a esposa. Mostra-me a tua face. E aí ele diz, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Sem sombra de dúvida, a voz mais aprazível para Deus ouvir desde os altos céus é a voz da sua noiva, é a voz da sua igreja, é a voz daquele que foi remido, que foi comprado pelo sangue de Jesus. E aí, para só corroborar essa questão, a gente não tem tanto tempo, porque ainda temos o tópico número 3, mas tem aqui uma passagem clássica, que mostra um sacrifício de louvor sendo entoado de forma audível e agradável a Deus, que é a passagem de Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, Paulo e Silas na prisão, não é, evangelista Jailson? Acredito que diante de tanta labuta missionária, né, diante de tanta experiência, o apóstolo Paulo, ele demonstrou exatamente no labor missionário, né, o desejo de ganhar almas para Jesus. Sim. Recebeu o não lá atrás, de não entrar na Ásia Menor, a Bitínia, e desce exatamente para Macedônia. Isso. E foi exatamente lá na Macedônia que aconteceu esse episódio, dessa prisão, esses açoites. Estava Paulo e Silas. Então, a gente como adorador, como aquele que reconhece que Deus está acima de tudo, de todos, devemos entender que, apesar de passarmos por dificuldade, ou tribulação, ou aflição, não devemos de maneira alguma retroceder. O apóstolo Paulo deixou um exemplo, no momento da dor, do cárcere, né? No momento de um lugar fértil, um lugar inseguro. A sua alma, primeiro, o texto diz, oravam e cantavam. Bem rapidinho, eu tive uma experiência no momento de muita dor, de muita perca, baseado também em um contexto de desprezo, zombaria, e o aperto foi grande. Eu cheguei em casa, estava só, minha esposa não estava em casa, e eu comecei a orar. De repente veio um pensamento, um louvor, uma expressão. E o que eu estava passando, para algumas pessoas que entendem que louvor, quem sabe, é desabafo, poderia escrever uma letra, não é? Sim. Mata ele. Uhum. Mas veio uma expressão que levou eu a revelar o que estava lá dentro, transluzir o que eu estava sentindo. E eu coloquei lá, que eu não sou cantor, estou chamando a Sérgio, no meu interior a alegria flui assim, como o rio até chegar ao grande mar. Então é no momento da dor que Deus exige ou quer receber de uma forma audível, que o apóstolo Paulo poderia só gemer, não é? Mas ele convida o companheiro a dizer, vamos cantar, vamos orar e vamos cantar. E o louvor subiu como incenso suave e o milagre aconteceu. A intervenção de Deus exatamente na base daquele cárcere, que Deus, ele vai lá onde está o problema, né? Isso. E trouxe aquele grande livro. A experiência que aquele homem teve, hoje inspira a gente a enfrentar qualquer crise dessa vida com louvor, com adoração. Exatamente. Um exemplo clássico, né, pastor Manassés, de um louvor incondicional, sim, agradável a Deus e que recebeu a devida resposta da parte de Deus. Né? E não tardou a resposta. A resposta foi, não é? Foi breve. Glória a Deus. Foi rápida. Não é? E interessante saber, porque o louvor, independe, como já falamos aqui, né, e vale a pena repetir, ele independe de circunstâncias. Né? Até porque tem muita gente assistindo, né, que está passando por sofrimento. Sim, por sofrimento. Por dificuldades, por dores. O autor sacro da harpa diz, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então é como o evangelista Jailson disse, nos momentos mais difíceis é onde a nossa alma é apertada, né, muitas vezes, e é dali que sai o melhor para Deus. Né? Então, como aqui está, e como o senhor falou, um exemplo clássico, né, de um louvor, de uma exaltação, digo, ao Senhor, a Deus, fé, um sacrifício mesmo de louvor, porque surrados, injustiçados em um lugar não muito agradável, mas eles não tem saída daqui, não prenderam a nossa boca, então vamos dar ao Senhor aquilo que flui de dentro. E começaram a entoar um louvor, não sei qual era, eu sei que chegou no coração de Deus. Chegou e foi recebido, e o resultado todos nós conhecemos. E aquilo que Deus tem sempre como objetivo, que é o Evangelho, na verdade, né, que é salvar, aconteceu. Né? Que o louvor, além de surtir o resultado em nós, ele também ele surte resultado, né, naqueles que estão ao nosso redor. Ele é expansivo. É uma oportunidade de você, como diz aqui o texto, de difundir, de anunciar os atos redentores de Deus. Sim. Então o louvor
mesmo que seja pessoal, é oportunidade de uma forma audível, né? Não é que você vai sair gritando no meio da rua, né? Não, Mas o louvor aqui dá para entender que você tem que... Deus quer ouvir a sua voz, não é? Não, mas eu não sou entoado, eu não canto no coral. Não é isso que nós estamos falando, né? Não é a técnica, é a qualidade, é Porque, o que está verdade, dentro. É como a lição mesmo diz, o ouvir ali, né? Ouvir a tua voz. Na verdade, ouvir ali é perceber, é compreender, ele quer atentar. Então, quando alguém abre a boca e começa a entoar, mesmo que não tenha técnica apurada, vai chamar a atenção de Deus. E é interessante que essa passagem, né, de Atos capítulo 16, que mostra o louvor incondicional em meio às dores, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, em meio à injustiça. Sim. Eles estavam injustamente presos. Se tem alguma coisa que dói na alma, é a injustiça. Não é? Eles fizeram brotar do seu coração, da sua alma, esse louvor. Aí o pastor Manassés diz assim, nós não sabemos exatamente qual foi o louvor, e de fato nós não sabemos, mas eu já ouvi alguém cogitar a hipótese de que a possibilidade de que tenha sido o cântico entoado por Paulo, né, em Romanos capítulo 8. Porque se a gente pega Romanos 8, dos versículos 31 ao 39, aquilo é um cântico. Sim. Aquilo é um cântico ao Senhor. E no capítulo 8, versículo 35, e é interessante que se encaixa perfeitamente com a circunstância, né, com a situação que eles estavam enfrentando ali naquele cárcere. Porque no capítulo 8, versículo 35, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele pergunta. Né? Mas no versículo 38, para a gente ganhar tempo, ele diz o seguinte, porque eu estou certo, ou seja, eu tenho certeza, eu estou convicto. E é essa convicção que eu acho que confunde as trevas, né? Sem O dúvida. crente passando por provações, Sem tribulações, noite escura, aperto, perda, luto, enfim. E ele, com essa convicção irremovível do seu coração, tributa a Deus louvor. Por quê? Porque independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Ora, se Deus continua sendo Deus, Ele continuará sendo merecedor de todo louvor. Nós só não teríamos motivos para louvar se Deus deixasse de ser Deus. Mas como Deus nunca vai deixar de ser Deus, a gente vai ter sempre motivos para louvar. Por isso que ele diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, não importa o que há de vir. Não é? E ele diz, nem a altura, nem a profundidade, aí esgotam-se, né, os qualificativos, ele diz assim, nem alguma outra criatura, que eu não sei nem qual é, né, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é um louvor que talvez tenha sido entoado por Paulo, mas né? se foi esse também. Exatamente. O Salmo 138, verso 1, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Exatamente. Então, o coração ali abarca toda a personalidade. Independe da circunstância, do corpo ferido, como foi a questão. Realmente aqui foi o louvor como um sacrifício. Exatamente. Sacrifício. Então o louvor ele tem esse poder, né? E o louvor ele deve ser entoado pelo crente independente das circunstâncias que ele esteja atravessando. E quando isso for feito, sem sombra de dúvida, haverá uma intervenção de Deus. Haverá uma intervenção de Deus Glória sobrenatural na vida desse crente. Quando ele estiver lá, não é como aconteceu com o evangelista Jailson, sozinho em casa, às vezes de madrugada, às vezes no coletivo, né? Às vezes num ambiente de trabalho. Então, Deus haverá de aparecer e intervir na causa desse crente. E aí a gente entra no tópico número 3, que é o poder do louvor. É um tópico mais prático, a gente vai precisar ser também prático, né? Sintético, objetivo, mas vamos lá, vamos começar, pastor Manassés. O poder do louvor, não é? O 3.1 diz o louvor contra as inquietações da alma. E aí o senhor fica à vontade de explorar não apenas esse subtópico 1, mas outros subtópicos também, porque depois o evangelista Jailson vai analisar o restante e a gente vai fazer o fechamento. Então, o poder do louvor, seja ele pessoal ou seja ele coletivo. Sim, eu quero também ser breve, né, até porque já estamos indo para o final do programa. O tempo passa breve, né? Quando se fala velozmente, digo, quando se trata somente de falar a respeito do nosso Deus e suas grandezas, mas o Salmos 32:7 diz assim, Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Isso aqui o salmista, né, expondo a felicidade de alguém que é redimido, é perdoado, é colocado em um lugar, não é, de tranquilidade.
E nós podemos dizer que o louvor ele é muito poderoso. Eu estava aqui meditando enquanto os senhores estavam falando e me lembrou um servo de Deus que já está com o senhor, presbítero irmão Severino, né? Conheci. O Severino foi também maestro. Nós aqui e aquele servo de Deus, ele foi resgatado das trevas através do louvor. Ele passou em um dia de culto ali ao lado da congregação, em Casa Amarela, e o coral da igreja estava cantando. E enquanto o coral cantava, ele foi atraído, ele foi puxado o poder do louvor, né? E ele entrou na congregação e não teve outra coisa a fazer a não ser se render. Um louvor bíblico. Um louvor bíblico. É aquele louvor cristocêntrico. que a gente lemos aqui, né, lá em Crônicas, que era um louvor uniforme, um louvor que enaltecia a Deus, sim, a sua grandeza, com o intuito de fazer conhecido o seu nome, não é? Então, o louvor, o poder do louvor, ele como diz aqui, eu gosto muito de me voltar à lição, né? Porque o que a gente está tratando aqui, disse que quando louvamos ao Senhor, as preocupações são vencidas, o louvor, ele afugenta a frustração, a tensão, o medo, a depressão. É isso que o salmista disse aqui, não é? E diz aí, o louvor, ele também, quando nós somos atacados pelo adversário, nosso maior adversário, diz aí, ele cita 1 Samuel 16, 23, né? Quando Davi, não é? Ele era atacado, não é? Por Saul, não é? Então o louvor, ele dedilhava a sua harpa. Deus libertava. Agora é interessante, eu sempre vem à minha mente e ao meu coração o seguinte, o resultado, para que tenha resultado do louvor, é necessário uma via de mão dupla, né? Deus está pronto para receber o louvor, o modelo já está estabelecido. Agora eu preciso me enquadrar. A Bíblia diz, no Salmo 33, aos retos convém o louvor. Para que o louvor venha a surtir efeito com seu poder, é necessário nós estarmos enquadrados naquilo que Deus estabeleceu. Então, nós podemos dizer que se nós nos apropriarmos desta arma, deste elemento de adoração, para vencermos tentações, para evangelizar, enfim, para sermos mais fortalecidos em Deus, nos aproximarmos de Deus, até para a oração. Isso. Não é? Até para a oração. Então, porque nós vamos ver aqui que o escritor diz que o louvor, ele pode transformar a sua vida de oração, baseado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Até em oração a gente canta. Exato. Então o louvor nos aproxima de Deus. E é tão bom, né? A gente às vezes está orando e mescla oração e cântico, né? De joelho mesmo, a gente canta. Eu, se posso citar, eu me lembro que muito criança ainda, eu ouvia uma serva de Deus orando, e ela fazia muito isso. Glória. Entendeu? Eu era 8, 9 anos, mas me atraiu, aquilo ficou até hoje na minha mente. Entendeu? Ela cantava a história todinha do povo de Israel, da saída do Egito até a libertação. É por isso que o comentarista pontuou muito bem aqui, dizendo que Martim Lutero escreveu a respeito do louvor. Quando não consigo orar, sempre canto. Isso. John Wesley também afirmou, o louvor abre as portas para a maior graça. Sim. Então, esse louvor, o louvor bíblico, ele estimula a pureza. Né? Quando a gente diz louvor bíblico, é baseado na justiça de Deus, no amor de Deus, na fidelidade de Deus, pelo próprio Deus, na bondade de Deus. Então, louvar a Deus dissipa pensamentos negativos, descentraliza, né, o nosso eu. Sim. Quem aparece é Jesus. Isso. Porque quando você escuta um louvor, né, alguém louvando, enaltecendo as suas qualidades, né, às vezes a gente procura o nome de Jesus naquele louvor, naquele canto, e não aparece. Às vezes aparece um desabafo. Então, esse verdadeiro louvor que nos estimula a pureza dissocia do negativismo, da autopiedade, do egocentrismo e principalmente da idolatria. Né? Sim, claro. Porque devemos adorar o único Deus. Tem pessoas que servem ao único Deus, mas às vezes perdem a oportunidade de ser estimulado pelo louvor bíblico, de reconhecer esse único Deus. Né? Serve ao único Deus, mas não permite ser influenciado pelo sentimento verdadeiro, baseado na Bíblia Sagrada, porque uma das expressões bem conhecidas, né, nos shows aí da vida, tira o pé do chão. Né? O verdadeiro adorador tem um pé no chão, mas o coração está lá em cima. Sim, né? Então, essa expressão não serve para
Era um verdadeiro adorador. É porque, na verdade, o louvor, como falei aqui, ele deve ser uma via de mão dupla. A gente canta, como disse o próprio autor da lição aqui, no tópico 2, a gente canta para ser ouvido por Deus, mas para ouvir Deus. Então, tem que ter o resultado. Glória a Deus. É uma sintonia, né? Sim, com certeza. Com certeza. Se a gente canta e não ouve Deus, tem alguma coisa errada. Exato. Então, podemos afirmar que o louvor, ele transforma, né? É. Ele é transformador. Sim, sem Diz dúvida. aqui o ponto 3, tópico 3.5, o louvor como agente transformador. Ele muda a atmosfera de uma vida, uma família, em um culto, não é? Um povo. Então está aqui a referência, E 1 Samuel cita 10. 1 Samuel, justamente, 10:5, né? Saul, após ser ungido, aí ele encontra aquele rancho de profetas, né? E depois que ele se encontra com aquele grupo ali, o Espírito entra nele, o Espírito do Senhor entra nele. Apodera dele, na verdade. E ele sai outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa. E aí a gente também pode falar, né? O poder do louvor. O louvor tem poder para fazer tudo isso aqui, né? Que nós já pontuamos aqui, tanto na lição como, é claro, na Bíblia Sagrada, mas trazendo para a nossa realidade que nós somos pentecostais, né? Nós somos biblicamente pentecostais, e eu estava pensando que o louvor é algo tão extraordinário, e esse louvor pessoal principalmente, que em momentos de devoção, de comunhão, de intimidade com Deus, a gente está orando, a gente mescla a oração com cânticos e muitas vezes o Espírito Santo vem sobre nós. Sim. E toma os nossos lábios para a gente orar em línguas. Sim. E para a gente cantar em línguas, não é? Cantar cânticos espirituais. Algo que deve ser frequente, tanto na nossa realidade dos cultos, claro, com ordem e com decência, mas principalmente nos nossos momentos de comunhão, de intimidade, nos nossos momentos a sós com Deus. Porque aí sim é o perfeito louvor, né? Porque o Espírito Santo tomando os nossos lábios para entoar cânticos de louvor enaltecendo a Cristo, enaltecendo as grandezas de Deus, né? É uma pena, mas a gente está chegando ao final de mais um programa, Simpósio de Doutrinas Bíblicas, e hoje estivemos estudando a lição número 5, Adorando pelo Louvor, e eu creio que essa lição serviu, né, de bênção, de edificação, e que você, assim como nós, podemos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E eu quero aqui, em nome do nosso pastor presidente, agradecer aos convidados de hoje. É uma pena, pastor, mas acabou, não é, pastor Anassés? Privilégio muito grande para nós. Eu quero falar de forma particular. Sim. Quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao nosso pastor pelo privilégio de poder cooperar, né, mesmo sabendo das minhas limitações. Também ao senhor por estar aqui nos auxiliando, nos ajudando, nos conduzindo, né? E também estar com um amigo, o evangelista Jailson, que também nos deixa mais à vontade de saber que mexe no louvor aí, na música. Evangelista Jailson, Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, o evangelista Valber, o pastor Manassés Silva, estar ao lado dos senhores é uma satisfação, e principalmente uma temática dessa, né? As experiências, a gente vai conversando, vai unindo, e eu quero agradecer também, registrar a nossa gratidão ao pastor presidente, né, pela confiança, e estamos aqui somando nesse trabalho tão glorioso. Amém. Então eu já vou pedir para o pastor Manassés fazer essa oração final e já impetrar a bênção apostólica, concluindo assim esse 5º programa de Simpósio de Doutrinas Bíblicas, sem sombra de dúvida. Como foram nos demais anos, tenho certeza que esse ano também não vai ser diferente. Tema geral, adoração, a essência da vida cristã. Então, pastor Manassés, por favor, amém. O senhor ora então, nós vamos petra a bênção. Orar. Pai eterno, Pai querido, no nome de Jesus, o teu Filho, aqui estamos. Queremos, Senhor, te agradecer, também, Senhor, te louvar por tudo que o Senhor tem nos concedido, por este programa tão abençoado, Senhor. Queremos te agradecer por todos que estão conosco neste momento, participando, ó Pai querido, e que a tua palavra, que o assunto, Senhor, aqui tratado, alcance as vidas, possa, Senhor, transformar, possa conscientizar, Senhor, a todos estes, como nós temos a consciência de que precisamos oferecer a Ti, Senhor, o melhor, precisamos oferecer a Ti o louvor como forma de gratidão, como sacrifício, entendendo tudo que o Senhor fez por nós, compreendendo que nós somos milagres, que o Senhor merece, Senhor, toda a nossa gratidão e o louvor, um elemento para que possamos Te adorar. Nós queremos Te agradecer. Faz milagres, Senhor, ainda mais em nosso meio. Continua ajudando, Senhor, os demais dias do nosso simpósio. Assim queremos Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, o Teu Filho,
que vive e reina para todo o sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos, desde agora e sempre. Todos dizem amém.